Muito bem, continuação ao artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Vamos tratar agora sobre a posse de arma e violência doméstica. De acordo com o artigo 12, inciso 6, a linha A, da Lei Maria da Penha, feito o registro da ocorrência, deverá o delegado, a autoridade policial, verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como noticiar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte nos termos da lei, do Estatuto do Desarmamento. Então, o delegado, uma vez que chegar lá o registro de ocorrência de violência doméstica, o delegado deve verificar se o agressor possui o registro de porte ou posse de arma de fogo. E ele tendo esse registro, deve o delegado juntar essa informação e mandar para o juiz julgar, inclusive, aí liminarmente tirar dele, suspender dele a posse ou porte, tá bom? Liminarmente, antecipadamente, antes mesmo de saber se procede aquela denúncia de violência doméstica, tá bom? Então vai juntar os autos, essa informação, cientificando o juiz, e também vai notificar esse boletim de ocorrência, essa suposta violência doméstica, para a instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte. Se foi pelo Senarme, a Polícia Federal, no caso de armas de calibre permitido, de uso permitido, vai ter que também informar a Polícia Federal, tá bom? E aí, tal providência é relevante, porque a pessoa que possua em casa arma de fogo registrada pode ter seu registro suspenso pelo juiz em razão da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, tá? E, nesse caso, o juiz deve comunicar sua decisão à autoridade competente, tá bom? Ou vai comunicar a Polícia Federal, vai comunicar ali a Polícia Militar, no caso de militares, ou vai comunicar, ali o responsável pelo registro, tá bom? Então, se o agente, no artigo 22, inciso 1º da Lei Maria da Penha, 11.340, 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, então esse artigo diz que essa medida pode ser decretada cautelarmente, antes mesmo da condenação pelo crime de violência doméstica, e visa proteger a mulher do perigo representado pelo agressor, que continuaria a ter uma arma de fogo em casa. Se o agente mantiver a arma em casa após a decisão judicial, incorrerá no crime do artigo 12 do Estatuto. Então, houve ali a decisão da suspensão do porte por parte do juiz, mas ele ainda continua com a arma em casa após a decisão judicial, ele vai estar com a posse irregular de arma de fogo, ok? Quem é o sujeito ativo? Qualquer pessoa. Sujeito ativo é quem pode praticar o crime de posse ilegal de arma de fogo. Qualquer um pode praticar esse crime. Quem é o sujeito passivo? A coletividade. Porque é um crime, contra a coletividade. Por quê? A objetividade jurídica dessa norma, sobretudo o artigo 12, que trata da posse irregular de arma de fogo, é defender, a incolumidade pública, defender a segurança pública, e aí a coletividade. E também ter aí o controle das armas, ok? Então, consumação. Quando que se consome esse crime? O crime de posse irregular de arma de fogo, de uso permitido, se consome no momento em que a arma entra na residência ou no estabelecimento comercial, na empresa onde a pessoa é o dono, ou o gerente, ou responsável. Então, trata-se de crime permanente, em que a prisão em flagrante é possível enquanto não cessada a conduta. O delito em análise é de perigo abstrato e de mera conduta, porque dispensa a prova de que pessoa determinada tenha sido exposta à efetiva situação de risco. Ah, por que você vai apreender a minha arma? Eu causei mal para quem? Se minha arma está guardada lá no cofre. Bom, você não precisa, ninguém precisa provar que você está ofertando risco para alguém. A própria norma, a própria lei, presume que é um risco para a coletividade, dispensa prova de dano a alguém. Por isso é chamado de crime, é chamado de um delito de perigo abstrato, tá? E de mera conduta, porque o perigo, ele está na norma, a norma que diz que é perigoso. Não precisa de, por exemplo, um crime de ameaça, precisa de alguém ameaçando alguém, Mas não, para que se configure o crime de ameaça. Mas não no caso, tá, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Não. A norma diz, abstratamente no papel, que possuir arma sem o seu devido registro é, sim, um perigo para a coletividade. Tá? Então, consuma no momento em que a arma entra na residência ou estabelecimento comercial. Trata-se de perigo, de crime permanente, de perigo abstrato, em que a prisão em flagrante é possível enquanto não cessada a conduta. Tá bom? Então a pessoa sempre vai estar em flagrante enquanto ela tiver com essa arma.
O delito em análise é de perigo abstrato de mera conduta, porque dispensa prova de que pessoa determinada tenha sido exposta, ameaçada a efetiva situação de risco. A lei presume a ocorrência do perigo, bem como a superveniência de qualquer resultado. Tentativa. Para a maioria da doutrina, é crime de mera conduta, e crime de mera conduta não tem um resultado naturalístico. Desta forma, não cabe tentativa. Quer ver um outro exemplo de crime de mera conduta? Violação de domicílio. A pessoa só pula dentro do seu quintal, fica olhando para sua casa, depois pula de volta para a rua e vai embora. Já cometeu um crime de violação de domicílio. Não causou nada para você, nenhum outro dano, né? A gente fez nada mais, além de ter feito isso daí, um crime de mera conduta. Admite tentativa? Imagina a pessoa tentar gerar um crime de mera conduta. Não admite tentativa. Né? E também não precisa, nesses casos de crime de mera conduta, da prova de ter colocado alguém em perigo. Simplesmente praticou um fato descrito na norma como proibido, né? Como não deve ser feito. Por que não deve ser feito? Como que eu sei? Porque tem uma norma que me pune. Então, tentativa, para a maioria da doutrina, é crime de mera conduta, então não tem resultado naturalístico. Dessa forma, não cabe tentativa. Imagina, eu vou tentar ter uma arma, eu vou tentar entrar com uma arma em casa, não tem essa possibilidade. Então, não existe tentativa, tá bom? No caso de crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Não admite. Por essa condição, tá? A doutrina considera crime de mera conduta. Então, não tem resultado naturalístico. Desta forma, não cabe tentativa. Já a suspensão condicional do processo, veja bem, sendo de 1 ano a pena mínima prevista para o crime, né? É cabível o benefício. Ó, que coisa boa. Desde que presente os demais requisitos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, juizado especial. Vigência do dispositivo. O artigo 30 do Estatuto do Desarmamento concedeu prazo aos possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido, ainda não registradas, para que solicitassem o registro até 31 de dezembro de 2009, mediante a apresentação de nota fiscal ou outro comprovante de sua origem ilícita, pelos meios de prova em direito admitido. Então, o que está dizendo esse artigo? Que quando essa lei, né, ela foi promulgada, tá? Ela concedeu aí prazo para quem tinha arma devolver essa arma que não era registrada, entregá-la na Polícia Federal, tá? E não seria punido. Então, concedeu prazo aos possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido, ainda não registrada, para que solicitasse o registro até 31 de dezembro de 2009, mediante a apresentação de nota fiscal ou outro comprovante de sua origem ilícita pelos meios de prova em direito admitido, tá? Então, pessoal, veja bem, também a vigência do dispositivo deu um prazo, né, para as pessoas registrarem suas armas. E também deu um prazo para as pessoas devolver a sua arma, né? Essa entrega da arma, né? De acordo com a redação que foi dada, o possuidor ou o proprietário da arma de fogo, ele pode ainda hoje, tá? Pode ainda hoje entregar essa arma espontaneamente, a qualquer tempo, à Polícia Federal, tá bom? Hipótese em que se presume sua boa-fé e extingue-se sua punibilidade em relação ao crime de posse irregular de referida arma. Se o agente for flagrado com a arma em casa, responderá pelo delito. A extinção da punibilidade pressupõe sua efetiva entrega, ok? Então, se a pessoa quiser entregar a arma a qualquer tempo, é só ir na Polícia Federal espontaneamente entregar a arma. Vai extinguir essa punibilidade em relação ao crime de posse irregular dessa referida arma, tá bom? Agora, se o agente for flagrado com a arma em casa, vai responder pelo delito, tá bom? A extinção da punibilidade pressupõe sua efetiva entrega. Entregou a arma, não há que se falar em posse irregular de arma de fogo de uso permitido. No STJ, firmou-se o entendimento de que, se a arma é registrada em nome de determinada pessoa, a falta de renovação constitui mera infração administrativa, caso encontrado em sua residência. Então, se você já registrou a arma, você tem uma arma registrada na sua casa, só que você não fez a renovação do registro de posse, e a arma é encontrada pela polícia na sua casa, não há que se falar em crime. Você não comete ilícito penal. Você cometeu uma irregularidade administrativa. A arma vai ser apreendida e vai ser aplicada uma multa a você, tá bom? Só isso. Então, no STJ, firmou-se o entendimento de que, se a arma é registrada em nome de determinada pessoa, a falta de renovação constitui mera infração administrativa, caso encontrado em sua residência. Veja-se, aspas, STJ falando, se o agente já procedeu ao registro da arma, a expiração do prazo é mera irregularidade administrativa, que autoriza a apreensão do artefato e a aplicação de multa. A conduta, no entanto, não caracteriza ilícito penal, fecha aspas.